Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouco sobre massas asiáticas. Nós já vimos, né, as massas tradicionais italianas, massas frescas, massas recheadas, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as massas asiáticas, tanto, né, as massas simples, como também as massas recheadas. Bom, para começar, né, a gente vai ver um pouquinho sobre a história dessas massas, né? A produção de massas na Ásia é ancestral e remonta a civilizações neolíticas, ou seja, também surgiu nessa região, né, lá nos primórdios. A mais antiga evidência arqueológica de massa foi encontrada no sítio de Lágia, na China, com cerca de 4.000 anos, feita de mileto e moldada em fios longos e finos. Então, a gente vê que, né, essas massas artesanais na região, né, da Ásia, ela também remonta de, né, tempos remotos, ou seja, surgiu há muitos anos, né, essa disseminação das técnicas de produção de massas. Entre o leste da Ásia, Oriente Médio e Europa, ela foi favorecida pelas trocas culturais e comerciais na Rota da Seda. Então, com essas trocas comerciais, né, o conhecimento sobre essas massas, sobre os vários tipos de massa, eles foram compartilhados e aí essas massas elas foram se adaptando de acordo com a região em que essas pessoas que passaram ali pela Rota da Seda, né, levou esse conhecimento para a sua região e adaptou, né, com ingredientes, com recheios, como vocês vão ver mais lá para frente, de acordo com aquela região. E aí a gente tem a palavra tria, que é do árabe, e também influenciou o termo tria na Itália quanto a técnicas asiáticas. Então tem muito essa questão de que, né, a massa, o macarrão ou a massa fresca, ela surgiu na Ásia e daí ela foi levada também para a Itália, né? E aí na Itália ela se adaptou, né, com os ingredientes locais. As principais técnicas, né, que a gente encontra em relação às massas asiáticas simples, né, ou seja, aquelas que não têm recheio, são a de puxar, que é chamada de lamian, tem origem na China, né, na região do Lazonkou, tá? Essa massa ela vai ser preparada com farinha de trigo de alta força, rica em glúten, sal e água morna. E aí, após o descanso dessa massa, ela vai ser puxada e torcida e dobrada diversas vezes com as mãos até ela formar fios longos, uniformes e elásticos. E aí, cada dobra e torção vai aumentando, né, o número de fios, podendo chegar a mais de 1.000 fios com apenas uma massa. E aí existe, né, um certo equilíbrio entre hidratação, descanso e manipulação rítmica. Vocês vão ver, né, que na maioria das técnicas eu coloquei um link. Se fosse em sala, eu iria passar para vocês esse vídeo, mas infelizmente, né, aqui eu não consigo passar e vocês acessam depois esse link para que vocês possam ver, né, como é feita a técnica, né, dessa massa. A gente também tem o corte com faca, que é chamado Dao Xiaomian, que também dá origem a uma massa, como vocês vão ver. E aí ela, né, essa técnica vem da China, na região de Shanxi. E aí, peço desculpas se eu estiver pronunciando as palavras erradas, tá? Eu tenho, né, muita habilidade com palavras asiáticas. Mas aí, no caso, né, dessa técnica, a massa ela é moldada em um bloco firme, como vocês podem ver aí na imagem, e aí ela é colocada sobre o ombro em uma tábua inclinada, e aí o cozinheiro, né, a pessoa que está fazendo, o chefe, com uma faca especial, que tem uma lâmina meia curva, ou até com esse cortador, né, que a gente chama cortador de massa, ele vai cortando pedaços finos diretamente sobre a panela de água ou caldo fervente. Então, ela vai sendo cortada, né, e já cozida. E os fios, por causa, né, dessa técnica, eles vão ser irregulares, com textura única e também com ótima retenção de caldo.
A gente também tem a técnica de esticar e bater, que eles chamam de Biang Biang Nian, também tem origem na China. E aí nessa técnica, a massa ela vai ser dividida em porções pequenas, esticadas com as mãos e batidas com força contra a bancada. E aí vai se criar uma massa em fita larga e espessa. E aí a sonoridade do Biang Biang, ao bater na tábua, deu nome ao prato, a batida, né? No dialeto deles, né, essa batida na tábua faz esse som e por isso eles deram esse nome à massa. Diferente do lamian que a gente viu, nesse tipo de massa não há divisão em múltiplos fios, é uma fita, né? Como vocês podem ver na imagem, é mais como uma fita, única e longa. A gente também tem a modelagem com rolo e corte manual, que é mais parecido com a técnica que a gente já conhece, né, que a gente fez, que aí tem origem na Coreia, Japão e Sudeste Asiático. É uma massa, né, tradicional, e aí pode ser feita com farinha de trigo, trigo sarraceno ou arroz. Essa massa vai ser aberta com rolo ou um cilindro manual, né, até atingir a espessura desejada, e aí ela vai ser dobrada levemente e cortada em tiras com facas de precisão, aquilo que a gente também faz, né, nas massas tradicionais italianas, né, utilizada para massas como o soba, udon e o naengmyeon. A gente também tem a extrusão artesanal com prensa ou molde, que aí tem origem no Vietnã, e aí é considerada, né, como vocês podem ver, na própria nome diz, porque, né, ela é feita, né, num tipo de cilindro, às vezes é feito de bambu, então é algo mais artesanal. Essa massa ela é hidratada, colocada em uma prensa manual, né, de bambu ou metal, e aí com a pressão ela é extrudada por pequenos furos, formando esses fios fininhos, né? E os fios vão cair diretamente sobre o vapor ou água quente para cocção imediata. A gente também tem a modelagem com rolo e corte manual de origem no Tibete e Ásia Central, onde essa massa ela é deixada fermentar, né, por horas ou até dias, usando apenas farinha, água e o fermento natural do ambiente, né, as leveduras selvagens. E aí só depois ela é aberta, né, e cortada também. A diferença, né, é que essa massa ela é fermentada. Essa fermentação ela vai melhorar, né, a digestibilidade, o sabor e também a extensibilidade da massa. E agora a gente vai ver um pouquinho das principais massas asiáticas, né, as principais massas que são mais faladas ou que são mais conhecidas e até algumas que não são tão conhecidas assim. A gente vai começar pelas massas simples e depois a gente vai ver também algumas massas recheadas. A primeira delas é o lamian, tá? Ou lamen, né? Como a gente chama aqui. Em chinês é pronunciado lamian, né? Significa literalmente massa puxada ou massa esticada, assim como a técnica que a gente viu. É uma técnica tradicional chinesa em que a massa de trigo ela vai ser manualmente esticada e torcida diversas vezes até formar fios finos e uniformes, assim como a técnica que a gente viu, né? A técnica também é um tipo de massa. Ela é feita de farinha de trigo, rica em glúten, água morna, sal e às vezes uma pequena quantidade de óleo. E aí essa massa ela vai ser sovada até atingir a elasticidade e deixada para descansar. E ela vai ser esticada e dobrada repetidamente, né? Criando uma multiplicação dos fios. Vejam o vídeo, né? O link do vídeo que eu coloquei lá na técnica, porque aí vocês conseguem entender melhor o que é que eu estou falando. E ela vai possuir uma textura elástica, suave e firme, que é ideal para absorver caldos ou molhos. Lembra lá que nas massas tradicionais italianas a gente não queria elasticidade. Aqui a elasticidade ela é requerida, porque ajuda tanto, né? É, geralmente ela é servida em caldos, então ajuda na hora de comer, né, e também na retenção do molho, porque ela vai esticar, vai enrolar, absorver mais molho, e a gente vai conseguir, né, comer e absorver melhor, né, mastigar, absorver melhor esse molho.
A origem dela, né, é da China, especialmente da região de Lanzhou, acredito que é assim que se fala, na província de Gansu, no noroeste chinês. E aí ela foi desenvolvida por comunidades muçulmanas, que eles chamam de Hui, durante a dinastia Tang, entre 618 e 907 d.C. E ela vai fazer parte do repertório da culinária islâmica chinesa, né, frequentemente também associada a tradições halal. Os principais pratos feitos com lamian ou lamen, né? É o lanzhu bife lamian, que é uma sopa de massa com carne bovina, halal, caldo claro de ossos bovinos, fatias finas de carne cozida, rabanete branco fatiado, coentro fresco, alho poró picado, pimenta em óleo. É aquela imagem lá de cima, né? A primeira. A segunda vai ser o lamian com molho picante ou de soja, que é um molho à base de shoyu, alho, gengibre e vinagre, pasta de pimenta fermentada, legumes salteados, carne moída ou cogumelos, que vai ser a segunda imagem ali. E o lamian com alho e óleo de gergelim, que aí é o óleo de gergelim torrado, alho fresco amassado, pimenta do reino e cebolinha. A segunda massa é o Dao Shao Mian, assim como a técnica que a gente viu, que é uma massa cortada em lâminas, uma a uma, diretamente sobre uma panela de água ou caldo fervente. Essa massa ela é feita com farinha de trigo, geralmente uma que tenha bastante glúten, né? A gente chama de alta proteína, água morna e sal. Ela vai ser preparada de forma firme, como a gente já viu, né? Moldada e depois, né? De repouso e refrigeração, a gente corta as tiras, né? E aí cai diretamente na água quente. Essas tiras, elas têm por característica ser espessa no centro e fina nas bordas, justamente por causa do corte irregular. E ela cria uma textura única e a mordida, né? A característica é ao dente, né? Que se chama. A textura ela vai ser mais rústica e robusta do que outras massas chinesas que são mais finas, mais delicadas. A origem, né, dessa técnica está localizada na província de Shanxi, no norte da China. E essa técnica, né, de lascar a massa, ela surgiu como uma solução prática e eficiente para alimentar trabalhadores com rapidez. Eles não tinham tempo, né, de abrir a massa, dobrar a massa, cortar, né, modelar de forma específica. Então ali ele fazia a massa, deixava ali descansar um pouco e aí já cortava direto, né, na água quente para ser servido. É um símbolo da culinária artesanal do norte da China e também é reconhecido como patrimônio cultural e material regional. Os principais pratos que a gente encontra, né, com o Dao Shao Mian, com essa massa, são a sopa picante, que é feita, né, num caldo escuro de carne, geralmente ou de ossos bovinos ou de porco, e aí vai gengibre, alho, anis, pimenta, legumes, como o repolho chinês, o broto de bambu, o molho de soja e o óleo de pimenta. A gente também tem ela feita, né, em fritura seca com molho de feijão fermentado. E aí ela é servida sem caldo, no caso, coberta com molho espesso à base de carne suína e pasta de soja fermentada, molho de soja escuro, alho, gengibre, pepino cru ralado ou cenoura, né, para guarnecer ali, para dar a guarnição no prato. A gente tem ao estilo picante de Sanji, que aí vai um molho de carne picante, como vocês podem ver aí na foto, né? Carne, pasta de soja, vinagre escuro. E aí vão alguns legumes crocantes, como o nabo e a cebolinha, e coentro fresco e pimenta em óleo. A terceira massa é o soba. E aí o soba, ele é produzida, né, tradicionalmente com farinha de trigo sarraceno, com ou sem adição de farinha de trigo comum. Ou seja, ela pode ser tanto só de trigo sarraceno, né, como uma mistura, uma mescla desses dois tipos de massa. O soba ele pode ser servido, né, essa massa pode ser servida fria, e aí ele se chama zaru soba, que com molho de imersão quente, que aí se chama kaki soba, ou mergulhada em caldo à base de dashi. Ele é um dos dashi, né? É um dos pratos mais tradicionais da culinária japonesa
e é valorizado por seu sabor terroso, textura delicada e forte simbolismo cultural, por ser de farinha de trigo sarraceno, que tem um sabor mais característico também. Como a gente viu, né, ela é feita com farinha de trigo sarraceno, que eles chamam de sobaco, e por isso o nome da massa, né, do sobá, água fria e farinha de trigo comum, e aí no caso é opcional, se for usada, né, na massa, aí a gente usa uma proporção de 80% de farinha de trigo sarraceno e 20% de farinha de trigo comum. Ela possui uma textura mais granulada, macia, mas também é mais firme, tá? E aí o trigo, ele não contém glúten, e aí é preciso a técnica para garantir a consistência da massa se a gente for fazer ela só de trigo sarraceno. Aí vai dar mais trabalho. Tem como características, né? Ser uma massa sovada e aberta com rolo, e aí ela é cortada à mão em fios finos e retos. Usa-se uma faca especial, que eles chamam de sobá-quiri, né? Que eles usam, né? Para cortar especificamente essa massa, e uma tábua de corte com marcações. E aí o cozimento dessa massa é bem rápido, e é de 1 a 2 minutos, até menos do que as massas que a gente já viu, seguido de choque térmico em água fria para parar o cozimento. Essa massa, né, ela surgiu durante o período Edo, ali entre 1603 e 1868. Antes, né, esse trigo sarraceno ele era consumido em forma de mingau e eles chamavam de sobagaki. E aí a técnica de laminar e cortar essa massa, né, veio mais tarde, associada aos bairros populares de Edo, em Tóquio, né, no caso. Tornou-se comum em estalagens e pequenos estabelecimentos devido à sua preparação rápida e acessível, e era uma importante fonte de nutrição em tempos de escassez, né? A massa alimenta. Então, tinha ali o trigo disponível, eles faziam a massa como forma de se alimentar e ter acesso, né, de forma fácil ao alimento. Os principais pratos que a gente encontra, né, feitos com o soba são o zaru soba, que é uma sopa, desculpa o erro de digitação, uma sopa fria com molho de imersão, geralmente servida, né, uma esteira de bambu, como a gente vê ali na foto, acompanhada de molho de soja com dashi e mirim, cebolinha picada, wasabi, nori e gengibre ralado. E a gente tem o kaki soba também, que aí é um soba quente, ou sopa, né? Quente, servida em caldo quente, feito com dashi, shoyu e mirim, shoyu e mirim, e acompanhado de coberturas como o tempurá e o kamaboko, que é uma pasta de peixe, e cebolinha também. A gente também tem o tempurá soba, que é o soba servida, né? A massa de soba servida com tempurá crocante de camarão e vegetais, e pode ser tanto quente como fria. E a gente também tem o toshikoshi soba, que aí ele é feito com soba simples, servido em caldo quente, yuzu, cogumelos e vegetais sazonais, além de outros toppings. Toppings são essas decorações que a gente coloca em cima, tá? Muito consumido principalmente na véspera do Ano Novo, né, no Japão, simbolizando longevidade e renovação. E aí ele é um dos mais bonitos, né, se a gente olha ali para a montagem. A gente também tem, né, como massa artesanal simples, o udon, que aí o udon, né, uma massa espessa feita à base de farinha de trigo, água e sal, tradicionalmente cortada à mão também. Vai possuir uma textura macia e elástica ao dente, consumida tanto quente como fria, em caldo e salteado, acompanhada de molhos, e é uma das 3 massas mais consumidas no Japão, junto com o soba, né, que é de trigo sarraceno, e o somen. É feita de farinha de trigo refinada, água e sal. Vai possuir uma textura macia e elástica, né, com diâmetro entre 2 e 4 milímetros. Vai passar pelo processo de sova, descanso e depois abertura, assim como as massas italianas que a gente está acostumado a fazer. O corte vai ser feito também com essa faca especial, né, que eles falam, o donkiri. Em algumas regiões a massa vai ser sovada com os pés,
Pois é, sovada com os pés. Só que aí eles enrolam essa massa, né, num pano, envolto em pano, e aí ela é sovada com os pés porque eles dizem que dá maior elasticidade à massa, talvez pela força das pernas, né, na habilidade ali de sova. Ela foi introduzida, né, no Japão, possivelmente durante o período Nara, que eles falam, né, que é de 710 a 794, ou o Heian, de 794 a 1185. E ela, vinda da China por meio de monges e comerciantes, né, foi trazida da China, e alguns documentos eles sugerem que o udon ele evoluiu, né, a partir de massas chinesas como o mian, né, que é o lamian que a gente já conhece, e foram adaptadas aos ingredientes e também ao gosto japonês. E aí ela tornou-se popular especialmente nas regiões de Sanuki, que chama Kagawa, e Kinaniwa, em Akita. E aí desenvolveram estilos próprios, né? Foram se adaptando, como a gente sabe, né, que acontece. Os principais pratos que a gente encontra com o udon são o kaki udon, e aí a massa no caldo quente, feito com dashi, shoyu e mirin, cebolinha verde fatiada, e o tempura udon, que é uma massa servida com caldo quente, feito com dashi, shoyu e mirim, e também tempurado de vegetais. E aí pode ser com abóbora, com pimentão, com cogumelos, ou também com camarão. A gente tem o kitsune udon, que é essa massa, vai ser servida no caldo de dashi, shoyu e mirim, com aburage, que é um tipo de tofu frito e temperado. E o zaru udon, que é um udon frio, com molho de imersão concentrado de dashi, shoyu e mirim, e vai acompanhar cebolinha, wasabi e gengibre ralado. E aí, como massa simples, né, a gente vai ter, acredito que seja a última, se não me falha a memória, o naengmyeon, acredito eu que se pronuncia assim, tá? O nome significa macarrão frio em coreano, literalmente nessa tradução. É uma massa fina e elástica, também feita à base de farinha de trigo de sarraceno, ou batata doce ou amido de batata. E aí, às vezes, ela é misturada também com farinha de trigo. Tradicionalmente, ela vai ser sempre servida gelada, em caldo frio ou com um molho picante. Ela é feita, né, como eu já falei, com farinha de trigo sarraceno, amido de batata ou batata doce, água, e aí a farinha de trigo, nesse caso, é opcional, né? Geralmente se usa quando se quer dar mais firmeza à massa, porque por ser feita com outros tipos de farinha, né, que não tem, né, não tem o glúten, não tem essa alta concentração de proteína, então ela é mais frágil. Ela vai possuir uma textura bem leve, né, firme e flexível. Seu preparo também carrega a tradição de interromper o cozimento em água gelada e ela é servida inteira, sendo cortada com tesoura no momento de servir. Então, ela é feita, né, inteira, sem ter corte, né, tamanho de corte, e ela só é cortada na hora de servir. Ela é originária das províncias do norte da Coreia, e aí, né, eu não vou mencionar esses nomes, não sei pronunciar, desculpas desde já. E ela surgiu no período da dinastia Joseon, entre 1392 e 1897, como prato de inverno, né, quando neve e gelo ainda eram usados para resfriar o caldo. E aí, após a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, ela se espalhou por todo o país, tornando-se também um prato tradicional e ganhando variações regionais aí que são adaptadas, né, de acordo com a região. Em Pyongyang, acredito que seja assim que fala, se usa, né, predominantemente farinha de trigo sarraceno, resultando em fios mais macios. Já em Hamheung, acredito que seja assim também, se usa amido de batata doce e aí vão criar fios mais translúcidos e elásticos. Os principais pratos, né, feitos com o naengmyeon são o mu, e aí é uma massa servida em caldo claro e gelado, levemente ácido e adocicado, acompanha pepino fatiado, pera coreana, ovo cozido e fatias finas de carne, aquele lá de cima. O bimbim,
que é uma massa fria temperada com molho picante, gochujang. Acompanha pepino, pera coreana, ovo cozido e carne fria, também fatiada, que é essa do meio, e a yeomu, que é uma massa fria com quinte de rabanete jovem, que é essa última. Agora a gente vai ver algumas massas, né, de origem também asiática, porém recheadas, né, as famosas massas recheadas, que a gente até conhece mais, eu posso até me arriscar a dizer que a gente conhece mais elas do que as que a gente viu, né, as simples, até porque a gente tem, né, o costume de consumir mais as massas asiáticas recheadas. E a primeira é a jiaozi, acredito que seja assim que se pronuncia, tá? São bolinhos feitos de massa de farinha de trigo, água e sal. E aí eles são recheados com carnes e ou vegetais, moldados em meia-lua e cozidos por fervura, vapor ou também podem ser fritos, tá? E desculpa aí que eu repeti duas vezes a mesma informação. Ele tem origem nas regiões cerealíferas, ou seja, regiões que produzem bastante cereal, né, do norte da China. E aí, Hebei, Shandong, Shanxi, né? De origem antiga, vai aí surgir durante o período Han Oriental, que eles consideram a era medieval, entre 25 e 220 depois de Cristo. Primeiro, ele foi chamado de Yonton de Lua Nova, nos Três Reinos. Depois de Yonton em Meia-Lua, na dinastia Tang. E aí depois de Jiaozi, na dinastia Song. Os principais pratos, né, feitos com o Jiaozi são o Jiaozi do Ano Novo. Seus recheios vão ser clássicos, vai incluir a carne de porco moída, a selga chinesa, a carne de porco e o nirá, né? O nirá é um tipo de cebolinha japonesa, né? Uma espécie de erva aromática. Ela ali não é é considerada cebolinha japonesa, só que ela tem um sabor um pouco diferente da cebolinha que a gente conhece. Ela tem ali o meio termo de sabor entre cebolinha e alho, tá? A carne bovina e o alho poró, o ovo mexido também nirá. E geralmente vai acompanhar vinagre negro, shoyu e óleo de pimenta. Tem o guotier, tá? Que ele tem a massa um pouco mais fininha e o recheio dele vai ser de carne de porco, gengibre, cebolinha e repolho. A segunda massa recheada que a gente, né, vai ver é o wonton. E aí, o wonton vai ser uma massa fina, né, feita de farinha de trigo, água e às vezes ovos, às vezes porque vai depender da região, né? Tem algumas regiões que vão utilizar os ovos, né, para fazer a massa, e tem outras que não, que usam só a farinha de trigo e a água. E ela vai ser preenchida, né, com a porção de recheio e geralmente servida em caldo ou como acompanhamento em sopas. É uma massa que ela tem uma espessura, né, mais fina, deve ficar ali levemente transparente quando cozida, ela é bem fininha, uma massa muito delicada. E ela pode ser tanto fervida como cozida em caldo, como frita também. Pode ser recheada com carne de porco moída, às vezes junto com camarão. Eles têm esse costume, né, de fazer a carne de porco junto com camarão picado, mas também pode ser com frango, com peixe ou também apenas com vegetais. Ela tem origem no sul da China, em Guangdong, Cantão, em Hong Kong. E aí algumas fontes históricas elas afirmam que existiam formas primitivas, né, de massas recheadas já na antiguidade chinesa, sendo que com diferenciações, né, regionais durante as dinastias. Então o recheio variava de acordo, né, com aquela região. A diferença entre o wonton, que é pouco recheio, servida em caldo, e o jiaozi, que é uma massa mais espessa, vai aparecer na literatura culinária e etnográfica sobre a China. Então, eles têm ali uma variação. Pode parecer a mesma massa, mas eles são diferentes, tanto pela quantidade de recheio que vai na massa, né, como a forma que eles são servidos também. E aí a gente tem, né, os principais pratos. A gente tem o wonton soup, que é da região de Hong Kong,
eles são servidos em caldo claro e aromático. Caldo de galinha, né, ou ossos, às vezes com notas de gengibre, eles gostam muito de usar o gengibre nos caldos, e eles vão ser guarnecidos com cebolinha, folhas verdes e às vezes óleo de gergelim. Eles também são recheados com carne de porco moída, camarão picado, gengibre, shoyu, cebolinha e óleo de gergelim. A gente tem o wonton noodles, né, que aí é na região também de Hong Kong, no sudeste asiático. E aí geralmente são noodles, né, o que a gente chama de, aqui a gente chama de miojo, digamos, né? Que são os noodles em caldo claro e wontons recheados de carne de porco e camarão, ou seja, são duas massas juntas, né? E aí ele pode ser servido com carne de porco assada também como guarnição. A gente tem o wonton frito, que aí também com recheio tradicional, geralmente servido com molho mais concentrado, como vocês veem aí na foto, e o Sichuan styling, que aí é o estilo de um dos lugares em que ele é feito, que aí é regado com óleo de pimenta, então ele é bem apimentado também. A gente também tem outro tipo de massa, né, que a gente chama de, acredito eu que seja Shao Mai, não sei se a pronúncia está certa ou não. E aí são massas recheadas abertas, e aí diferente de todas as massas que a gente viu, até em relação às massas também italianas, essa é uma massa que ela tem a característica de ser aberta, né? Que é bem diferente do que a gente viu até agora. Elas são preparadas ao vapor, então isso ajuda, né? Com que elas consigam ficar cozidas sem que esse recheio se perca. Então sempre vão ser cozidas ao vapor, né? Já fica esse registro aí, essa informação. E aí, certa porção de recheio, ele fica parcialmente exposta, como vocês estão vendo aí, né, no topo. E geralmente ela é decorada ou com ovos de caranguejo, ou com cubinhos de cenoura, ou um pequeno pedaço de ervilha ou ovo, nessa decoraçãozinha assim, para lembrar uma flor, tá? A massa, ela é feita com farinha de trigo, às vezes misturada com água e ovo, ou seja, pode ir só com água ou pode ir também com ovo, tá? Só que exige uma farinha que tenha força de glúten, ou seja, tem que ser uma boa farinha com uma boa concentração de glúten para essa massa não rasgar com facilidade. E aí ela é tradicionalmente recheada com carne magra de porco, com camarão inteiro ou também picado, shiitake reidratado ou cogumelos chineses, outros tipos de cogumelo, né? E brotos de bambu ou palmito. Ela também tem outras formas, né? Ela pode ser nessa forma que a gente viu no slide anterior, ou pode ser nessa forma aí também, né? E aí ela se consolidou no sul da China, mas não tem registros certos de em que localidade ou datas ela apareceu. Ela é considerada, inclusive, uma massa mais moderna, né? Ela é uma das massas mais modernas. Não é tão antiga quanto as outras. Os principais pratos que a gente vê, né, com o Xiaomi é o siu mai, ou não sei se é siu mai ou siu mai, enfim. É um, né, ele tem o topo decorado com ovas ou com cenoura. O recheio é de carne de porco e camarão, cogumelos e palmito. E tem o Shanghai Xiao Mai, que aí é um recheio com arroz glutinoso, com arroz, tá vendo? E pedaços de carne marinada. Aí são bem diferentes, né, uma da outra. Vamos ver esse aqui. Esse aqui, né, é um dos mais conhecidos. E aí ele tá aí o nome completo dele, que é, vou me arriscar aqui, tá? A professora não sabe mesmo pronunciar. Eu acredito que seja Xiaolongbao, Xiaolongbao, que a gente conhece como bao, né? Que é o pãozinho, né? Um pequeno pão no vapor. É uma massa feita com farinha de trigo, água. Em algumas variantes regionais, ela também sofre fermentação, né? A gente usa fermento em alguns tipos de bal. É muito fina, para quem já fez ou já consumiu, sabe que ela é bem fininha, bem delicada, né? Fica translúcida após o vapor. A espessura dela deve equilibrar a resistência, ou seja, né? Tem que ser resistente o suficiente para não romper com o caldo, né, já que ela vai com carne, vai ali com um tipo de caldo, e finura, ou seja, ele tem que também ser delicado, também não pode ser grossa, né? Tem que sustentar esse caldo
mas também não pode ser grossa, porque ela tem que ficar ali meia translúcida. O recheio e o caldo tradicional, né, são de carne de porco moída, e aí ela é combinada com uma espécie de gelatina feita a partir do caldo concentrado de ossos, carne, que vai solidificar após a refrigeração. Eu não sei se vocês estudaram isso, né, em culinária, né, em gastronomia clássica, mas é o que a gente chama de aspic. E aí a gente sabe, né, como é que prepara o aspic. A gente faz um caldo que tem que ser rico em colágeno, ou seja, pode ser, no caso deles, eles fazem com osso de porco, pele, cartilagem, deixa reduzir bem para gelificar. E aí ele pega esse caldo rico em colágeno, corta em bloquinhos e são incorporados ao recheio ainda frio. E aí quando dá a cocção, aí ele vai, né, desmanchar e vai tornar esse recheio bem suculento. É assim que eles fazem. A origem geográfica, né, do bao é, né, a forma mais recente está ligada ali à região de Jiang, ou seja, também na China, né, na área de Xangai, e também tem outras regiões que são províncias com variantes locais, ou seja, vai variar um pouquinho o recheio, né? A popularização urbana vai ocorrer entre o final, né, ali ocorrer entre o final do século XIX e início do século XX, quando as pequenas lojas e casas de chá da região passaram a vendê-los como petisco, ou como a gente chama aqui de salgado, né, comida de rua. Outra massa recheada, né, muito comum, que a gente também conhece, né, mais fácil conhecer, o famoso gyoza, né, são massas recheadas japonesas, a gente viu até agora as chinesas, essa é japonesa, tá? Normalmente feita de farinha de trigo e água. O recheio tradicional vai ser de carne de porco e repolho, ou acelga também, e são temperadas com alho, gengibre, cebolinha, shoyu e óleo de gergelim. E aí as formas de cocção mais comuns vão ser a grelhada, a cozida e a frita. Então a gente consegue, né? A guiosa é um prato bem versátil. A gente consegue fazer ela de várias maneiras. A origem geográfica, né, dela, ela é histórica. Ela é historicamente derivada do jiaozi, por isso que eles se parecem tanto, tá? Ou seja, ele vem ali inspiração do jiaozi que a gente viu, que é chinês, que chegaram ao Japão, né, por meio desses intercâmbios culinários, a troca cultural, que a gente já sabe de có e salteado. A popularização desse gyoza, né, ela vai estar ligada também ao contato imperial e migratório com a Manchúria, na China continental, entre os séculos 19 e 20. No período da pós-segunda guerra, né, o gyoza se espalhou mais rapidamente como prato popular em restaurantes de estilo chinês no Japão. Então, tem aí realmente influência, né? Às vezes, muitas vezes, como acompanhamento do ramen, né? Ou do lamen, como a gente fala. Sua principal, sua rápida cocção, o preço acessível também, e o sabor forte, principalmente porque, né, no Japão eles usam mais alho, ajudaram também a consolidar como comida de massa urbana. É também, né, é, caracterizada, digamos assim, como uma comida de rua. A gente tem o mandu também, e aí eu trouxe bem reduzido porque o mandu, ele, apesar de ser uma massa recheada coreana, é uma massa derivada do jiaozi e do gyoza. Então, apesar dele ter uma forma diferente, né, a base dele é muito igual. E aí ele foi introduzido na Península Coreana, possivelmente pelos mongóis, né, durante a dinastia Goryeo, no século XIV. E aí ele também, né, são feitos de farinha de trigo e água. Algumas versões na região de Joseon, né, na Coreia, são feitas com fubá ou tofu. E aí os recheios eles podem ser de carne suína, de tofu, de vegetais, de kimchi, de batata doce e também de frutos do mar, ou seja, ele é bem versátil, tá? A gente também tem o momo, que aí o momo ele é de é uma massa recheada de origem tibetana, ou seja, do Tibete, né? Tradicionalmente feita com farinha de cevada e água, sobretudo nas regiões mais altas do Tibete, então a farinha é bem diferente, né, do que a gente está acostumada.
Atualmente, né, a gente também encontra mais versões feitas com farinha de trigo branca com água, com adição de fermento ou bicarbonato para uma textura mais macia. Apesar de ter essa tradição da farinha de cevada, é mais fácil, né, achar com a farinha de trigo branca com água. E aí os formatos podem variar, né, porque depende da região. No Tibete, por exemplo, ele é feito em meia-lua. No Nepal, ele tende a ser redondo, como da foto, né, mais parecido com o bal, só que ele é mais murchinho. Ele é cozido principalmente no vapor, e aí eles têm uma panela especial que eles chamam de mukto, mas também existem versões fritas ou em caldo. E ele é bem versátil, diferente das outras massas que a gente viu até agora, né? Que são só recheios salgados, eles também fazem recheio doce no momo. E aí, no Tibete, eles usam como recheio, principalmente a carne de yaqui, a carne bovina ou ovina, com pouca ou nenhuma especiaria. E aí, né, aí fica aí a questão do sabor, né? Como é o sabor dessa massa, mas tudo questão de costumes, né? Tradições locais. No Nepal e na Índia, né, ele já recebe recheios de frango, búfalo, carne suína ou vegetais. E aí, entre esses vegetais, pode ser repolho, cenoura, batata, tofu, tá? Vejam que sempre são vegetais que têm uma consistência mais firme, tá? Existem algumas versões doces, né, que usam o coa, que é o que é esse coa? É um leite condensado cozido, ou churp, adocicado. E aí eu fui pesquisar para vocês, esse churp, ele é um queijo feito de leite de iaque, vaca ou a mistura desses dois leites, tá? A gente também tem o manti, que é esse manti, é uma massa recheada feita com farinha de trigo e água, ou ovo também, aí vai das variações. Ela é comum na Ásia Central, na Anatólia e na Turquia, principalmente na Turquia, tá? Considerando uma massa turca. Ela lembra muito as massinhas recheadas, né, que a gente faz. Ali não é igual, né, mas lembra ali o tortellini, né, que a gente faz. Geralmente é recheada com carne temperada, frequentemente cordeiro ou carne bovina. Na Ásia Central, né, ali na região do Uzbequistão, Cazaquistão, ele é tipicamente grande, ou seja, ele é maior do que esse da foto, cozido a vapor, usando um utensílio chamado mantovarka, cascan ou mantipote, ou seja, ali, né, tem um utensílio especial que se usa para fazer ele cozido no vapor. Na Turquia e na Armênia, ele já costuma ser pequeno, aí como da foto, né? E é cozido frito ou assado. Ou seja, pode ser cozido, pode ser frito, pode ser assado. Né? Essas três variações. Frequentemente, né, ele é servido com iogurte e alho e finalizado com especiarias como sumac, pimenta vermelha, menta seca e manteiga derretida. Esse sumac, ele é um tempero feito de bagas secas e moídas de uma planta chamada Rus coriaria, tá? Tem sabor cítrico e levemente ácido. O manti, né? Ele tem origem ali. A palavra em si provém do termo chinês mantou, que inicialmente designava tanto pães como bolinhos recheados de carne da dinastia Jin. A primeira menção, né, de um prato semelhante ao manti vai aparecer em um manuscrito, e aí indica que os povos, né, iugures e mongóis consumiam variações desse tipo de massa, e ele também é amplamente aceito, né, que essa receita ela difundiu-se pela Rota da Seda, assim como as outras que a gente viu nessa troca cultural ali. E também acompanhando migrações dos povos turcos e mongóis para a Anatólia, evoluindo até se tornar o que é o manti turco. E para fechar, sei que foi longa, né, a aula, mas para fechar, a gente tem a samosa, né? Acho que essa vocês também conhecem, que é conhecido como um pastel salgado triangular, mas não deixa de ser uma massa, né, artesanal, tá? É conhecido como um pastel salgado triangular feito de massa fina e recheado com ingredientes também salgados. E aí as formas, elas podem variar entre um triângulo, um cone ou uma meia-lua, mas o que a gente mais vê é o triângulo, tá? Conforme a região dela é feita.
Geralmente ela vai ser preparada com farinha de trigo, água e às vezes gordura ou óleo, e aí ela vai ser frita até alcançar uma coloração dourada e crocante, assim como a maioria dos salgados que a gente vê. Os recheios eles vão variar, né? Os mais comuns na Índia são vegetais, como batata temperada, chamada de aloo, cebolas, ervilhas, lentilhas e especiarias, mas aí também pode incluir versões com carne, peixe ou queijo, depende muito da região onde ela é feita, tá? Ela tem origem, né, no Oriente Médio e a Ásia Central, com registros datando dos livros de cozinha árabe dos séculos 10 e 13, em termos como sambusaque, né, sambusaque. Aí são bem parecidos a escrita, né? E aí vão derivar do termo persa que é o sambusaque, né? A introdução dessa samosa, né, no subcontinente indiano, ela vai ocorrer entre os séculos 13 e 14, trazida por desculpa, cozinheiros oriundos do Oriente Médio e da Ásia Central, que integravam as cozinhas reais do sultanato de Delhi. E aí, para finalizar, né, os principais pratos em relação à samosa, eu ia trazer os principais pratos, mas eles eram bem repetitivos. Então, eu optei por trazer para vocês, né, como geralmente é o recheio em diferentes regiões. No caso da Índia, né, ela é frita e ela vai com recheio, o mais clássico, à base de batata, ervilhas, cebola, gengibre, especiarias e pimenta verde. Geralmente são servidas com chutneys, como de menta ou tamarindo, ou servidas com o chaat, como chaat. Chaat é o que a gente chama de comida de rua também, tá? A nossa comida de rua. Acompanhada de iogurte, molhos e condimentos. Já no Oriente Médio e África, ela já pode ser recheada com queijo, carne moída, espinafre ou versões doces também. Na Ásia Central, geralmente ele é assado, ou seja, já não é frito, com massa mais espessa e recheios de carne, geralmente cordeiro, às vezes com vegetais e preparada em forno de barro. Na Indonésia, né, para fechar, ela é recheada com batata, queijo, curry e até noodles, ou seja, ela pode ser servida ali, né, entre os dois. E é servida com sambal, que aí esse sambal é uma pasta de pimenta. Bom, gente, a gente finaliza por aqui, nessa parte das massas asiáticas. E aí, eu só lembrando a vocês que eu peço que vocês façam o exercício, que não é só um exercício, né? A primeira avaliação de vocês. Que aí não é desse conteúdo de hoje, tá? A avaliação é do conteúdo das massas artesanais frescas e recheadas, que eu mandei no grupo, de vocês, né? Mas eu vou ver se eu consigo colocar no Siga. Hoje eu consegui acesso ao Siga, então eu vou colocar ali, abrir, né, lá no Siga a atividade e vou colocar também o arquivo, ver se eu consigo colocar o arquivo das massas lá, tá bem? É isso, até a semana que vem.